Hello, nono ano. Hi, everyone. Bom, vamos lá então. Esse vídeo é para explicar as atividades dessa segunda quinzena do terceiro bimestre, né, do dia 17 a 28 de agosto. Nós vamos tratar agora do sufixo ER quando ele é usado em adjetivos para comparar coisas e pessoas, ok? Na última aula nós vimos prefixos e sufixos, mas dessa vez é o sufixo ER para poder comparar pessoas, coisas, objetos, ok? Então vamos lá. Veja o exemplo aqui do adjetivo tall. Tall significa alto. Quando eu acrescento o sufixo er, taller, significa mais alto. Então, olha o exemplo aqui desses dois irmãozinhos aqui. Eu tenho a Anne e o irmão Brian. O Brian é mais alto que a Anne. Então, para dizer isso em inglês, eu uso esse R no adjetivo alto, tall, para dizer que ele é mais alto. Então, Brian is taller than his sister Anne. O Brian é mais alto do que a sua irmã Anne. Esse than, que está aqui, ó, T-H-A-N, significa do que. E o mais é esse R, mais alto. Ok? A mesma coisa acontece se eu comparar do ponto de vista da Anne. Anne é mais baixa que o Brian. O adjetivo baixo em inglês é o adjetivo short, tá? É um adjetivo curto. Então, para falar que ela é mais baixa, eu acrescento o sufixo er, shorter, ok? Então, Anne is shorter than her brother Brian. Anne é mais baixa do que o seu irmão Brian, ok? He is taller than her, she's shorter than him. Ele é mais alto que ela é mais baixa que ele. Esse processo de acrescentar o sufixo er para comparar, ele só é utilizado em adjetivos curtos, ou seja, em adjetivos que têm uma ou duas sílabas no máximo. Por exemplo, tall é uma sílaba só, tall. Short são duas, shore e o som do T, short, né? Então, você só vai usar esse processo quando for adjetivos curtos, ok? Let's go. Vamos então prosseguir. É preciso estar atento em algumas regrinhas, né? Que você deve utilizar ao fazer essa comparação com adjetivos curtos. Essa forma de comparar dos adjetivos a gente chama de comparative forms of adjectives. É a forma comparativa dos adjetivos. Então, uma das coisas que a gente precisa lembrar é o seguinte: quando o adjetivo já terminar em E, eu não preciso acrescentar outro E, eu só acrescento R, ok? Que é o caso, por exemplo, do adjetivo safe. Safe significa seguro, termina com E, né? Agora, se eu falar mais seguro, safer, é só colocar o R no final, ok? Outra coisa que você deve lembrar é que quando os adjetivos curtos, eles têm uma vogal entre duas consoantes, ou aquela que a gente chama da regra do CVC, consoante, vogal, consoante, antes de acrescentar o sufixo R, precisa repetir a última letra, a última consoante, e aí sim acrescentar o ER, que é o que acontece com o adjetivo fat. Olha aqui, ó, fat, eu tenho CVC, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Uma vogal entre duas consoantes. Então, se eu for comparar, né, e dizer que uma pessoa é mais gorda que a outra, eu tenho que repetir a última consoante, a última letra, e aí sim acrescentar o ER. Então, fatter than, ok? Olha só, repete a letra T, coloca o ER e usa aí than, ok? Por exemplo, my father is fatter than me. Meu pai é mais gordo do que eu. Tá? Então aí eu vou usar essa forma fatter com dois T's porque eu tenho uma vogal no meio de duas consoantes. Outra regrinha que você precisa lembrar é que quando o adjetivo termina com Y e antes desse Y tem uma consoante, você precisa trocar esse Y por IER. O sufixo agora é ear, ok? É o que acontece, por exemplo, no adjetivo friendly. Tá vendo? Ó, termina com um L, Y, consoante Y. Aí, para eu fazer esse adjetivo na forma comparativa, eu tenho que tirar o Y e colocar IER, friendlier than, mais amigável do que. Então, por exemplo, eu vou dizer que o meu irmão é mais amigável do que eu. My brother
is friendlier than me, ok? Então eu estou comparando ele comigo, então eu vou usar aqui essa forma do adjetivo friendly. Isso pode acontecer com o adjetivo happy, por exemplo, que termina com PY. Eu sou mais feliz do que você. I am happier than you. Isso pode acontecer com o adjetivo pesado, heavy, que termina com VY. Né? Então, a minha bolsa está mais pesada do que a sua. My bag is heavier than yours. Okay? Toda vez que tiver consoante Y, você vai proceder dessa forma aí. E isso só em adjetivos curtos, adjetivos que têm até 2 sílabas, ok? Quando o adjetivo é longo, é outra regrinha que a gente vai falar já já. Então, vamos fazer isso na prática. Vamos lá. Primeira atividade, primeiro exercício. Atenção. Eu tenho aqui um diário. A Simone costuma escrever no seu diário. Eu quero que você reconheça no diário dela os adjetivos comparativos, tá bom? Então, olha só. Read Simone's diary and underline the adjectives in comparison forms. Leia o diário da Simone e grife, underline é grifar, os adjetivos na forma de comparação. Então, ela começa. Dear diary, querido diário. Today I met Janie. Met é o verbo conhecer. Hoje eu conheci a Jane. A new student at my school. Uma aluna nova na minha escola. Repare então que o assunto do diário da Simone é a amiga nova que ela conheceu. E ela vai começar a comparar essa amiga com outras que ela já tem. Então ela diz aqui, ó, she's taller than Nora and younger than Sarah. Veja que ela faz uma comparação entre a Jane, que ela conheceu hoje, com a Nora, que é uma amiga, e a Sarah, que é outra amiga. She's thinner than Laura and smarter than Clara. Olha só como ela vai comparando. Agora compara com a Laura e com a Clara. She doesn't have a friend yet. E ela diz que, como ela é nova na escola, ela ainda não tem um amigo. Maybe we can be friends. Talvez nós sejamos amigas. Ok? Dê uma olhada com atenção, procure quais são os adjetivos comparativos que ela usou, tá bom? E grife esses adjetivos. Pode ser com destaca-texto, pode ser com caneta, ok? Número 2. Agora, eu tenho outra situação. Eu tenho várias pessoas, tá, que estão sendo comparadas umas com as outras. Match the sentence with the correct pictures. Relacione essas frases aqui, a frase A, B, C e D, com as imagens que estão aqui, ok? Então, eu tenho aqui um senhor, um executivo, está em cima de várias moedas de dinheiro e uma menininha que, assim, está com menos moedas de dinheiro, né? Então, você vai tentar descobrir qual dessas frases está comparando e vai colocar a letra, se é a frase A, a frase B, a frase C, a D, ok? Então, vamos lá dar uma olhadinha nas frases. Letra A. He is taller than me. Qual dessas frases está comparando a questão do adjetivo tall? Tall é alto, ok? Letra B. She's thinner than Nora. Então, a primeira coisa para você descobrir qual é o adjetivo é descobrir qual deles termina com o final ER. Ah, é esse daqui, ó, thinner. Então, vai descobrir o que significa thinner, ok? Você pode usar o Google Tradutor para fazer isso. Coloca lá no Google Tradutor e descubra qual é o adjetivo thin, tá? Veja que aqui foi utilizada aquela regra de repetir a última letra. Por quê? Porque thin tem o I vogal no meio de 2 consoantes. Repetiu a última e termina com ER, ok? Letra C. She's younger than Sarah. Veja bem, ó, o adjetivo tem que terminar com ER. Descubra lá qual é o adjetivo young, ok? E letra D. He's richer than Sally. Então, você tem que ver aqui, ó, o adjetivo termina com ER, vai descobrir lá, olha, eu uso o Google Tradutor para descobrir o que é rich. E richer é mais do que, ok? Bom, fácil também, não é muito exigente não, né? Agora, vamos descobrir como é que funciona a questão dos adjetivos longos, aqueles que têm mais de 2 sílabas. Até agora, nós trabalhamos com os adjetivos curtos, ok? Que tem até 2 sílabas. Quando o adjetivo for maior que isso, for um adjetivo longo, a gente usa a forma more than, mais do que. Como assim, teacher? Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira comparar a Pat com a Carol, dizendo que a Pat é mais elegante do que a Carol. Olha que o adjetivo elegant tem 3 sílabas. Elegant, ok? Então, é um adjetivo longo. Para dizer que a Pat é mais elegante do que a Carol, eu uso essa palavrinha more, que é a palavra que significa mais. Então, Pat is more elegant
than Carol. Than significa do que. Então, a forma para os adjetivos longos é usar more, adjetivo than, ok? Todos os adjetivos longos vão ser essa fórmula, more than, para você comparar. Então, pode ser intelligent, beautiful, são todos adjetivos longos, ok? Expensive, interesting, que mais? Dangerous, são adjetivos longos, ok? Bom, para você tentar memorizar isso daí, então, o exercício 3 vai pedir que você faça essa forma comparativa dos adjetivos observando as regras. Veja que, por exemplo, o adjetivo old significa velho. Mais velho, older, ok? Older. Para fazer uma comparação. Por exemplo, I'm older than my brother. Eu sou mais velho do que o meu irmão, ok? E aí você vai aplicar essa mesma regra em todos, acrescentar o ER em todos, ok? Depois eu tenho o small, que é o pequeno, clean, é limpo, short, é baixo. Aqui, o adjetivo é feliz. Repare que termina com consoante Y. A regra pede para você trocar o Y pelo final IER. Então, mais feliz, happier. Fácil é easy, ó, de novo, consoante Y. Tira o Y e coloque IER, easier, mais fácil, ok? E a mesma coisa você vai fazer no healthy, que é saudável, e pretty, que é bonito, tá? Para dizer mais saudável, mais bonito. Agora aqui, adjetivos que já terminam com E. Então, se já termina com E, é só colocar o R. No caso do adjetivo grande, larger. Depois safe, seguro, mais seguro, né? Legal é o adjetivo nice, tá? Nicer. E aqui fugiu da regra. Aqui você tem que colocar o ER. Ele termina com R, mas você vai ter que colocar o ER, que é o adjetivo pobre, mais pobre, poor. Ok? Agora aqui, ó, é aquela regra em que você tem que repetir a última consoante e colocar o ER. Ah, mas por que, teacher? Porque tem uma vogal no meio de duas consoantes, que é o caso do fat, ó. Vogal, consoante, consoante. Então, repete a última e acrescenta ER. Magro, thin, vogal no meio de duas consoantes. Repete a última e acrescenta ER. Hot, quente, mesma coisa. Vogal entre duas consoantes. Repete a última e coloca ER. E tall, opa, tall já ficou fora, tá vendo? Repare que eu tenho uma vogal e duas consoantes. Então, aí não precisa repetir nada, tá bom? Agora, a última listinha são adjetivos longos, em que você vai usar a fórmula more, tá? Interesting, more interesting. Dangerous, more dangerous. Understanding, que é compreensível, uma pessoa que é compreensível, more understanding, ok? E famous, famoso, more famous, ok? Eu estou tentando deixar as atividades impressas um pouco mais curtas e rápidas, para que você consiga fazer também as atividades que estão no formulário online, ok? Acesse o link do formulário e faça as atividades do formulário também, ok? Você tem até o dia 31 de agosto para fazer as que estão lá. Depois eu vou trocar aquelas de lá, vou pegar as notas que tem lá, né, que você acessou o formulário e fez, e aí vai ser um outro formulário para o mês de setembro, ok? Você pode fazer o mesmo formulário quantas vezes você achar necessário. Eu vou sempre considerar a nota mais alta, certo? Pessoal, that's it, ok? Eu espero que esses vídeos estejam ajudando, que as nossas aulas online também estejam ajudando vocês a aprenderem um pouco mais. Afinal de contas, nono ano é a reta final de um ciclo, então vocês precisam sair aí com menos defasagem possível, né, desse ciclo, ok? So, see you next class, ok? Eu vejo vocês aí na próxima aula online nossa. Bye, bye!